Hoje a nossa homilia, ela vai retomar um aspecto das nossas leituras em duas partes. Primeira parte da nossa homilia, nós vamos fazer uma catequese sobre o livro de Isaías, né, a primeira leitura e a sua conexão com o Evangelho. E a segunda parte, uma catequese sobre a fé na carta de São Tiago, né, retomando a leitura de Tiago também do domingo passado. Então essa primeira leitura que nós ouvimos hoje, Isaías, ele inicia com uma espécie de exortação muito bonita, né? O profeta Isaías é um dos profetas mais interessantes, né, da literatura bíblica, e a profecia dele traz sempre este ar de esperança. E ele vai iniciar essa comunicação de hoje com a exortação, dizendo ao povo de Israel, né, diga àqueles que estão com o ânimo abatido ou que estão depressivos, criai ânimo, pois o Senhor vem. O Senhor que cuida do seu povo vem. E ele vai fazer bem todas as coisas, né? Curar os cegos, liberar a língua daqueles que são mudos e devolver a audição aos surdos. Essa profecia que nós escutamos lá em Isaías, na primeira leitura, ela se cumpre no Evangelho, né, em Jesus Cristo. Hoje, quando nós presenciamos este milagre, né, ou pelo menos escutamos a narrativa deste milagre narrado por Marcos. E a gente sempre fala, né, os milagres aparecem o tempo todo na literatura bíblica, de forma muito específica nos evangelhos, e nós precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente para fazer uma leitura um pouquinho mais aprofundada desses milagres a partir do processo, né? Os milagres estão aí, para nós, homens e mulheres de fé, né, inquestionável aquilo que Jesus faz, mas sempre o processo de cura realizado por Jesus nestes milagres esconde um verdadeiro tesouro que nós somos convidados a refletir. Então, numa espécie de Léxio Divina, hoje eu vou convidar vocês a fazer comigo essa visitação do processo. Qual que é o processo de cura que acontece hoje no Evangelho? Primeira coisa, Jesus desobedece à ordem da multidão, né? Jesus está passando, tá, por essa região da Decápole, apresentam para ele um homem com dificuldade de fala porque era surdo e pedem, Senhor, impõe as mãos sobre ele. E Jesus não faz isso que a multidão pede. Ao contrário, o que ele faz? Ele tira o homem do meio da multidão, leva este homem para um lugar à parte e lá ele realiza uma cura. E este ato de Jesus, né, de tirar o homem do meio da multidão, levá-lo a um lugar à parte para realizar uma cura que é muito íntima. Reparem que Jesus toca os ouvidos, toca a língua do homem com a própria saliva, né, faz uma oração, diz o éfata e aí acontece o milagre. Tem toda uma simbologia de intimidade, né? O Deus que nos tira do meio da multidão, que nos separa da multidão para ter o contato íntimo conosco. E aí a gente já poderia pensar duas coisas. Primeiro, é verdade que nós somos o rebanho e o Senhor é o nosso pastor. Mas também é verdade que Ele conhece cada ovelha pelo nome. Você não é uma ovelha perdida e indiferenciada, né? E isso é muito importante porque, apesar da fé não ser personalista nem individualista, ela é pessoal. E não existe possibilidade de cura e nem de salvação se essa cura e essa salvação não passa pelo encontro pessoal com Jesus. Por isso ele tira o homem do meio da multidão, né, para dizer, é com você, né? Por isso ele nem escuta a intercessão direta do povo. Não é com você, é entre eu e você, né? Para dizer, é o Senhor que toca a nossa intimidade. Isso é muito importante, né? Então não existe possibilidade de cura sem este contato íntimo com Jesus. As pessoas às vezes falam com a gente, né? Ai, padre, você está mais perto de Deus, reza por mim. Lê do engano. Primeiro, que não é o fato de ser padre que me coloca mais perto de Deus. Tem gente que não é sacerdote nem pastor e é muito mais santo do que muitos pastores e sacerdotes. Então não é por ser padre que eu estou mais perto de Deus. Segundo, eu não sou garoto de recado. Ele não é seu amigo? Reze você mesmo, né? E às vezes a gente fala isso. Claro que eu não falo isso dessa forma, né? Que é uma homilia. Mas as pessoas precisam entender isso. As pessoas pedem a oração à torta e à direita. E a gente pergunta, e você ora?
Ai, padre, ora por mim. Como é que está a sua oração? Seu encontro pessoal com Jesus? Você saiu da multidão, saiu da turba? Saiu da multidão para encontrar com o Senhor? Né? Oração não se delega. Obviamente, nós acreditamos e faz parte da doutrina cristã. E aí vocês podem consultar o livro de Tiago 5, capítulo 5 de São Tiago vai dizer isso pra gente, né? Depois Tito também faz isso na carta dele. A intercessão dos santos é inquestionável. Sempre nós vamos dizer que a intercessão dos santos para nós é importante. Mas não se trata de delegar oração. A gente não delega a oração, né? Ore por mim, tá, mas você está orando, né? Então tá, eu posso orar por você, mas como é que está o seu contato com Deus? E aí é engraçado, né? Que as pessoas falam, ai, padre, reza por mim. A gente reza e fala, a oração do padre foi fraca, não valeu não. Ainda fala assim, né? Essa oração foi muito fraca, seja a sua que é forte, né? E não se trata de oração forte ou de oração fraca. Se trata de intimidade com Deus. Segundo aspecto da cura, cuidado para não reduzirem a cura à dimensão espaço-tempo. Né? As pessoas têm essa fixação de pedir a Jesus uma cura muito pontual. E depois cai lá no ateísmo prático ou no ateísmo ingênuo, que nem é o científico e nem o filosófico. Eu sempre repito isso para vocês não engolirem qualquer ateísmo. Porque se fosse científico e filosófico, ainda produziria algum fruto. Mas o que nós vivemos hoje é um ateísmo prático, ingênuo e muito bobo. Sem reflexão crítica, que é, não acredito em Deus porque não curou a minha mãe do câncer. Bom, se tivesse curado hoje, talvez ela morreria amanhã, atropelada por um carro, ou de um infarto, ou sei lá. Quem te disse que as curas que Deus realiza se reduz à dimensão espaço e tempo? É possível cura definitiva nessa terra? Mas as religiões crescem e vendem bênçãos assim, infantilizando a nossa relação com Deus. Infantilizar a relação com Deus é reduzir a ação de Deus ao nosso espaço e tempo. Temporalizar Deus. Então nós podemos tirar 3 coisas daí. Primeiro, sem relação íntima com Deus, não existe possibilidade de cura. Então não delegue oração. Ore por mim, tudo bem, vou orar, mas você também ora. Como é que está a sua relação com Deus? Segundo, essa cura que Deus realiza em nós, a exemplo do que realizou hoje neste homem, tem uma consequência direta, expressa pela palavra efatá, que significa o quê? Abre-te. É uma cura que tem a ver com a abertura do ser humano à graça de Deus. Para perceber, inclusive, que a cura de Deus, ou a cura que vem pelas mãos de Deus, não se reduz à dimensão temporal. Como eu disse, sara do câncer hoje e morre amanhã, porque não existe cura definitiva. A religião não é uma espécie de placebo que vocês tomam para viver melhor. Ela é uma opção existencial. Ou você aceita isso, ou você vem à igreja e é um ateu prático. Isso que é o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Pessoas que falam o nome de Deus, que vêm até a igreja, mas que no fundo reduziram Deus à dimensão do espaço e tempo. Que o Senhor me conceda a sua bênção, mas é para o meu carro, é para a minha família e é para este câncer. Se não conceder, não existe Deus. Que bobagem, que infantilidade. Por isso que é muito importante a gente retomar os textos bíblicos. E a gente vê como que é importante. Quando a gente revisita esses textos, a gente vê qual que é o paradigma da nossa fé. Como é que a gente vive a nossa relação com Deus? Que tipo de cura que eu peço, né? E aí, entender a cura sempre como possibilidade de abertura. O efatá significa isso, né? E claro, depois disso, nós não somos mais os mesmos, né? Aí, o nosso ouvido se abre porque nós agora ouvimos uma voz, que não é a voz mais da multidão falando, coloque a mão sobre ele, mas é a voz do próprio Senhor. E a nossa língua se solta para que possamos proclamar a palavra de Deus. Muitas outras coisas poderiam ser ditas sobre essa primeira leitura do Evangelho, mas nós não temos tempo. Então eu passo para a segunda catequese da nossa homilia, que é, na verdade, a retomada da carta de Tiago. Sobre a nossa fé. Domingo passado, Tiago dizia que a verdadeira religião consiste em poder assistir os órfãos e as viúvas.
E com essa palavra do domingo passado, Tiago, então, dizia que a verdadeira religião é a prática da caridade, né? Retomando as palavras de Jesus, que fala: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque não pratica caridade. Estão muito focados na letra da lei e esqueceram de amar. Hoje, Tiago praticamente retoma o mesmo discurso, mas de uma outra forma. E ele vai dizer então, ele escreve para a comunidade, assim como Paulo escreveu para a comunidade de Corinto, né? Na comunidade de Corinto, não sei se vocês sabem, mas Paulo escreveu porque havia 2 celebrações de missa, uma para os ricos e outra para os pobres. E imagina, estou falando do ano 45, 50 depois de Cristo. Como é que a coisa é antiga, né? Paulo teve que escrever uma carta à comunidade de Corinto para dizer: não faça acepção de pessoas. Vocês não podem celebrar uma missa para a elite e outra missa para os pobres. E o vinho consagrado na elite ser um vinho de qualidade boa e dos pobres qualquer coisa. Paulo escreve isso entre 45 e 50 depois de Cristo. Tiago hoje retoma esse discurso de Paulo para dizer, né? Se vem um magnata na sua igreja, um empresário na sua igreja, e você dá um lugar de destaque para ele, mas não está nem aí para o pobre que se acerca de você, você não pode ser um verdadeiro crente. Porque aquele que acredita em Jesus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque o mestre não fez isso. Aliás, morreu justamente porque não fazia acepção de pessoas. Não podia tocar em prostituta, ele ia lá e deixava a prostituta lavar os pés dele. Não podia tocar no leproso, ele ia lá e tocava no leproso. Não podia entrar na casa de pecadores, ele não somente entrava, como fazia a refeição com eles. Então, cristão não faz acepção de pessoas. E aí, meus irmãos, caminhando para o finalzinho da homilia, e aí ao finalzinho mesmo, eu queria que vocês guardassem isso no coração. Para mim, esse é o maior desafio, né? Quando a gente fala carinhosamente, né? Com firmeza, mas sempre carinhosamente, que a igreja está cheia de gente, mas de poucos cristãos, estou falando disso. Como a gente pode manter aquilo que é os valores do evangelho sem fazer acepção de pessoas? Porque Tiago está falando lá de uma realidade social, mas nenhuma acepção de pessoas. Acolher aquele que tem uma orientação sexual diferente da minha, acolher aquele que tem uma cor diferente da minha, acolher aquele que tem um pensamento, inclusive, diferente do meu. A divisão é do diabo, a união é de Deus, a unidade é de Deus, né? E nós vivemos, às vezes, uma igreja dividida, um país dividido, porque nós fazemos acepções de pessoas. Acepção de pessoas. O que Tiago e Paulo condena. A gente enche o ventre para falar, tá na Bíblia. Pois é, isso também tá na Bíblia, e aí? Isso também tá na Bíblia. Não faça acepção de pessoas, também tá na Bíblia. Como é possível viver uma fé onde os valores são pregados, os valores cristãos, sem fazer acepção de pessoas? É um desafio, não é? E aí, sempre a graça de Deus, né, que nos conduz. Nós não não temos autoridade para fazer acepção de pessoas, nem em relação aos nossos inimigos. Até em relação aos nossos inimigos, a postura do cristão deve ser de acolhida. Isso é dificílimo, né? Quando aparece lá Jesus falando, disseram para vocês, olho por olho, dente por dente. Amem aquele que vos amam e odeiam os inimigos. Mas eu vos digo, amem os vossos inimigos e orem por eles. E aí, na cruz, olhando para o inimigo, Jesus vai dizer, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Seguir a Jesus não é só vir à missa e cumprir umas regras do catecismo e do direito canônico, não. Não é só seguir os gurus da internet que fala para vocês sobre heresia ou sobre a forma de celebrar a missa, não. Seguir a Jesus é ver como que esse evangelho toca a sua vida. Né? Nós não temos autorização de fazer acepção nem daqueles que são os nossos inimigos. E aí termina a homilia, nós vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração que eu aprendi ontem com 7 crianças, anteontem, com 7 crianças. E essa oração é a oração de exorcismo. E nessa oração de exorcismo tem ela é bem pequenininha, né? Bem pequena mesmo. Ela tem um conteúdo muito bonito que é como toda oração de exorcismo deve ser, senão não seria oração de exorcismo.
ela tem uma bênção no início, na verdade um louvor no início e uma bênção no final. E a bênção no final é pelos nossos... Olha que coisa. A bênção no final é pelos nossos inimigos. Uma oração muito profunda, que eu digo que é de exorcismo, né? Porque o exorcismo ele tem a função de resgatar aquele que é o nosso inimigo humano, que pode ser uma pessoa que está nos incomodando, né? E de mandar para longe de nós aquele que é o inimigo visceral, que a igreja chama do diabo, né? E eu gostaria que vocês fizessem essa oração comigo, repetissem. Eu mudei um pouquinho a oração, porque na segunda parte dela fala para acorrentar o inimigo. E a gente não deveria usar essa frase, porque o nosso inimigo pode ser a nossa forma de pensar, pode ser o seu colega do trabalho, pode ser em algum momento até o seu filho, né? Então nós vamos usar, no lugar de acorrentar o inimigo, nós vamos usar a palavra que a igreja coloca, né? Que é essa dimensão diabólica, tá bom? Então nós vamos rezar a primeira parte, nós vamos repetir 3 vezes. Então nós vamos rezar a primeira vez. Quero que vocês olhem para o altar, para a cruz, para onde vocês quiserem. E vamos rezar a primeira vez para vocês perceberem o que a gente está rezando. Uma segunda vez para a gente acolher a palavra no coração. E uma terceira vez para a gente tomar posse disso. Vamos repetir assim. Que Deus seja louvado, o diabo acorrentado e o inimigo abençoado. Muito bem, preste atenção. Pense em um inimigo concreto na sua vida. Pode ser uma pessoa que te fez mal lá no seu trabalho, pode ser uma pessoa que te fez mal dentro de casa, ou pode ser uma ideia. Nós vamos rezar a segunda vez e você vai pensar neste inimigo concreto. Vamos ver se você consegue abençoar este inimigo? Não é fácil não, mas vamos fazer esse exercício. Que Deus seja louvado, o diabo acorrentado e o inimigo abençoado. Última vez eu vou enfatizar, né? Não tem nada a ver com profecia, tem a ver com experiência pastoral. A maioria de vocês está dizendo isso de boca para fora, não conseguem perdoar e nem abençoar o inimigo. Mas pode ser que nessa noite, alguns de vocês consigam. Pense uma vez mais neste inimigo e nessa pessoa que te fez mal, neste pensamento, e pronuncie essa bênção a última vez. Se o Senhor te conceder a graça de que você possa abençoar este inimigo de verdade, hoje pode ter certeza que acontece uma cura espiritual na sua vida. Mas já aviso que poucos de vocês conseguirão isso. Estão repetindo, cumprindo um protocolo, porque o padre está pedindo para não ficar feinho de repente, ou até numa tentativa ingênua. Poucos de vocês conseguirão. Mas levem a sério essa oração, pensem nessa pessoa ou nessa situação que fez mal para vocês e vejam se essa oração realmente pode provocar uma cura, né, interior em cada um de nós. A bênção aos nossos inimigos. Última vez nós rezamos assim. Que Deus seja louvado, o diabo acorrentado e o inimigo abençoado. E viva Jesus Cristo! Nós professamos a nossa fé, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender a sua mensagem e abençoar aquelas pessoas que nos amaldiçoam.